Olá, meus amores, voltando aqui novamente com a nossa aula. Vamos aqui compartilhar a nossa janela para continuarmos aqui. Estávamos falando sobre avaliação materna, fetal, monitorização do feto, avaliação do líquido amniótico e sempre trabalhando a responsabilidade, não é isso? Conduta na fase latente, vamos observar se essa mulher tem alguma indicação de sedação, né, antihistamínico, opioide, o que é que ela utiliza, se ela está fazendo algum uso dessas medicações, ver se tem uma taxistolia uterina, se tem maior que 5 contrações em 10 minutos, avaliar o uso da ocitocina. Às vezes a gente tem ali tudo certo, dilatando bem, colo fino, colo favorável, e de repente a perda da contração, a gente tem que avaliar direitinho aí o uso da ocitocina e pensar que a mulher gesta, né, que teve um parto normal, cesáreo anteriormente, ela tem uma contraindicação, a primeira instante, de estar utilizando a ocitocina. Por exemplo, a minha cunhada, ela teve a bebezinha, a primeira bebezinha dela, e ela engravidou praticamente com menos de um ano, de um parto para outro. A minha cunhada, ela vai ter condição de utilizar a ocitocina, já que o primeiro parto dela foi cesárea? Não, ela tem uma indicação, né, previamente, pensando quase 90% de chance do segundo parto ser uma cesariana. Ela teve um descolamento de placenta ali na segunda gestação, e se tornou uma cesárea de urgência ali do segundo bebê, tá? Pensar na palpação abdominal e dilatação, avaliar a distância de trajeto e sempre, sempre, sempre ter o partograma ali na mão para estar avaliando se teve uma parada da progressão do trabalho de parto, ok? Segundo período parado, ok? Ele dilatou todinho, tá ali na pelve, chegou ali no zero e ali parou. A gente tem que pensar que esse feto pode estar de posição anômala, lembra? Avaliar se está em OS, em OP, as contrações estão adequadas. Se tá, o bebezinho está bicefálico, eu já identifiquei que não está em OS, está tudo certinho. As contrações tá inadequadas, a gente pode avaliar o uso da ocitocina. Introduzir a ocitocina, não teve retorno, tá? Temos que pensar. Gente, a exaustão materna é muito importante, né? Quando a mulher diz assim, eu não aguento mais, eu estou cansada, já estou aqui 9, 10 horas de trabalho de parto. Vamos pensar que é importante essa mulher estar bem emocionalmente para dar continuidade do processo de trabalho de parto, ok? Então, pensar na exaustão materna como uma responsabilidade compartilhada com a equipe médica, tá? Avaliar se esse feto é grande, será que não tem uma macrosomia fetal? Providenciar um suporte de trabalho de parto, ou seja, se eu estou lá no interior, esse bebê está ali no segundo período parado, o que é que acontece? Em multíperas, a gente espera até 1 hora após a dilatação completa, a RN ali no zero, digo, feto no zero, ele tem que nascer. Se ele não nascer ali no período de 1 hora e primípera, né, mulher de primeiro filho, até 2 horas, a gente tem que avaliar, providenciar o suporte de parto, se o médico tiver digamos assim, conhecimento e experiência em vácuo extrator, fósforos, pode pensar na avaliação de uso, com muita responsabilidade, é claro. O que é que acontece? O uso do fósforos ou vácuo extrator, ele é indicação exclusiva para o uso profissional médico e médico obstetra, e a gente, quanto enfermagem, quanto enfermeira obstetra, vai estar ali dando apoio, auxiliando ali no berço, no que o médico precise, tá? O enfermeiro obstetra sai do cenário do parto e o médico obstetra ou médico geral vai estar assumindo aí para estar realizando o parto fósforo ou o uso do VAC extrator. Tentou o VAC extrator uma vez, tentou o VAC extrator 2 vezes, a gente não vai ficar tentando várias e várias vezes. Tentou 2 vezes aqui, não teve sucesso, orientação é parto cesárea. Vamos lá? O vácuo extrator ele pode ser plástico, metal, descartáveis, ou tem uns reutilizáveis. A gente na prática vai ver esse aqui, que eu tenho como demonstrando de uma forma né, didática como é que é utilizado esse vácuo extrator. Esse aqui eu tenho, que era descartável, tá? Utilizou uma vez, já foi. Saiu a cabeça, o que a gente tem que pensar? Reconhecer a distância. Saiu a cabeça ali, vamos aqui vamos passar aqui, ó. Diminuir novamente aqui para eu mostrar para vocês. E vai começar aqui um pouquinho a falar sobre a distorção de ombro, ok? Saiu a cabeça, tá? Lembra, ó.
mergulhou, fez a rotação interna da cabeça, fez a rotação externa, tá? E esse bebê, ele saiu a cabeça. Só que ele saiu a cabeça e ficou aqui o ombro impactado, tá certo? Aqui, o ombro impactado. Se vocês observarem, saiu a cabeça, mas o ombro ficou impactado aqui na pelve, ó. Ó, tá certo? O que é que a gente tem que pensar? Tem que pensar que a gente pode tentar fazer a extração manual desse bebê. Vamos fazer um V que está pegando nesse pescoço aqui, fazendo um V aqui na minha mão dominante, na minha mão não dominante, para baixo, para cima e tentar a extração fetal. E se não conseguir, a gente vai identificar que teve um impacto de ombro aqui, ó, tá certo? E se a gente teve um impacto de ombro, a gente tem uma distócia de ombro, e é bastante importante a identificação para não ter problemas aí sérios com relação à materno e fetal, ok? Então, a gente tem que pensar que existem protocolos adequados que vai nos guiar na redução aí da distócia de ombro. Temos o alerta, que é muito utilizado aí, um protocolo americano, tá? Que vem aí junto com o ALSO, para quem não conhece, o ALSO de obstetrícia, que é um curso de capacitação que hoje, atualmente, está no valor de, se eu não me engano, para enfermeiros associados, está no valor de R$ 2.800, para não associados, R$ 3.100 aí, dividido em apenas 5 vezes e válido somente por 2 anos, tá? Então, quem tiver essa curiosidade de fazer o ALSO em obstetrícia, vai bater bastante esse protocolo do alerta. A gente vai ver que na teoria e na prática, temos a saída e o calor. Então, definição da distócia. Identificou que é um parto distócio. A progressão do trabalho de parto está lenta. Identificou-se uma desproporção cefalopélvica, né? E bem interessante, que é a responsável maior pela cesárea nos Estados Unidos. Então, lá fora, né, que normalmente as mulheres param em casa com parteira ou enfermeiros obstetras, onde esse profissional é bastante reconhecido, tá? Então, é responsável por 50% dos trabalhos de parto via cesariana aí, a desproporção cefalopélvica e distócia de ombro, ok? Pode ser classificada como distócia de trajeto, distócia fetal ou distócia motora uterina, tá certo? Então, isso tem que ser avaliado. Quais são as complicações? Maternas, principalmente. Lesões de partes moles, tá? Lesão de esfíncter anal, hemorragia pós-parto, ruptura uterina, luxação de sínfise púbica. E neonatal, paralisia de plexo braquial, fratura de cavícula, fratura de úmero, acidose fetal, hipóxia cerebral, traumática e morte. O que é que acontece? Na minha prática, lá com meu amigo das antigas, o que é que aconteceu? Chegou uma mulher, não foi possível, e quando eu identifiquei que tinha dificuldade na extração fetal, imagine você pegar aqui o bebê, fazer para baixo, para cima e não conseguir extrair, para baixo, para cima e não conseguir extrair. Eu chamei Flávio, né? Flaviano, me ajude, ele é homem, eu falei, é força, tá faltando força profissional, não consegui fazer a extração. E aí chegou o médico amigo, né? E fez assim, tentou fazer a extração, também não conseguiu. E lá ele teve a ideia também, né, de fazer a redução da cavícula. Como foi a redução da cavícula, Cris? Quem faz é o médico, tá? O médico obstetra experiente. Ele introduziu a mão aqui e fez a redução da cavícula. Fez a redução da cavícula como, Cris? Deslocou a cavícula, fraturou a cavícula do bebê aqui e conseguiu ter esse parto normal. E o que foi que aconteceu? Teve essa redução ali, essa cavícula lá quebrou, tá? E o neném nasceu, respirou, chorou. Aí no mesmo dia a gente encaminhou ao pediatra e esse bebezinho ele ficou ali com gessinho, tá? E aí eu fui conversar com o médico, falei, doutor, imagine, o neném fraturou a cavícula, tal. Ele sentou assim, minha filha, se eu transfiro essa mulher com esse bebê, né, com a cabeça para fora ali, vamos dizer, com o ombro impactado, e era sentença de morte para a mãe e para o bebê. E o que é que acontece? Quando ele fez a redução, de introduzir a mão e fez a redução ali, de quebrou, né, deslocou o ombro do bebê, ele conseguiu salvar tanto a vida do bebê quanto a vida da mãe. E é como a gente sempre diz, em situações de urgência e emergência, a prioridade de vida é materna. Imagina o interior onde não tinha cesárea, onde não tinha um aporte para se fazer uma cesárea de urgência. E outra coisa, não tem como mais devolver a cabecinha por ali, tá? Possivelmente
Foi uma distócia de ombro que levou à morte daquele bebezinho lá que a gente viu no início do módulo 10. Que foi um bebê que fez o quê? Decepou a cabeça. Tentou tanto a extração daquele bebê, que tinha mais de quase 6 quilos, e que decepou. Imagine aí, a cabeça saiu via normal e provavelmente o corpo foi tirado de via alta, que não consegue, você não consegue fazer a extração de um corpo ali sem a cabeça. Então, tem que ser avaliada a distócia, tem que saber o que fazer, para a gente não ver aquele cenário que vimos ali no início da nossa aula, ok? Então, vamos lá, vamos entender como é que funciona. O mnemônio da distócia, a gente tem que pensar em quem? Em força, né? Força da mãe, passagem, que é a pelve da mulher, o passageiro, a paciente, o psique dessa paciente, o provedor. O provedor é quem? É o profissional que está ali, entendendo se tem distócia ou não e está tomando suas providências ali em tempo hábil, tá? Pensando em distócia uterina, a gente tem que pensar que pode ter uma desproporção cefalopélvica, é uma desproporção de mento, é a mãe, né, que tem uma pelve desproporcional, e o emocional dessa mulher ela tem que ser contado, tá? Se ela está com medo, meu parto está demorando, socorro, me ajude. Então, assim, tente ver esse emocional dessa mulher e valorizar o que é que ela traz para a gente, tá? E a conduta do profissional que está acompanhando na fase latente é observar se essa mulher não utilizou algum tipo de opioide, ela está com 7 centímetros, ela utilizou ali uma raca anestesia ali, uma peridural para ajudar no processo de dor. Tem que ver se as contrações estão com taxistolia, avaliar a ocitocina, dilatação, trajeto e não esquecer do partograma. Segundo período parado, né? Posição de anomalia fetal, contrações inadequadas, exaustão materna, avaliar se há macrosomia fetal, providenciar o transporte e pensar no vácuo extrator, ou o uso do fósforo, como a gente viu anteriormente. Distócia de ombro. Reconhecer o fator de risco. É uma paciente hipertensa, ela é diabética, esse feto é macrossômico, como é? Teve impacto de ombro, esse ombro ficou parado lá em cima, e pensar nas complicações aqui que a gente já discutiu no slide anterior, pensar na complicação de laceração, de esfíncter anal, ruptura, né, ruptura uterina, HPP, luxação de sífise pública, e sem pensar aí nos prejuízos fetais, que a gente já falou. Definição, impacto de ombro, né? Saiu o bebê, saiu a cabeça ali, impactou o ombro, a gente vai esperar pelo menos 60 segundos aqui para ver se a mãe consegue, com a própria, digamos assim, contração e força do parto, colocar esse nenenzinho para fora. Tá vendo aqui? Que o nenenzinho ficou aqui com o ombro impactado? Vamos lá. Cabecinha de tartaruga, o neném vai e volta e não consegue sair. O profissional que ele está se preparando para fazer o V, né? Para fazer, fechar aqui o V com a mão dominante e não dominante, para baixo, para cima, para tentar fazer essa extração, tá? E qual é a epidemiologia disso? A epidemiologia, ela é simples e, digamos assim, é uma conta fácil de entender onde é que acontece mais. Fatores de risco, mães diabéticas, feto macrossômico. Na apresentação cefálica, nós temos apenas de 0,6 a 1,4%. Em mães não diabéticas, aqui, ó, em mães não diabéticas, a gente tem uma ocorrência de 9,2 a 24%. Em mães diabéticas, a gente tem aí uma evidência maior, que é quase de 20% a 50% dos casos de dissócia de ombro com mamães diabéticas. O que é que a gente pensa se o fator de risco aí que vem aí bombando é se o feto é maior que 4,5 kg? É um feto que é maior do que 4 quilos, 4,1 kg, normalmente já é se orientado a uma condução de parto cesáreo para se evitar uma distócia de ombro, ok? Aqui, ó, mais 50% da distócia de ombro ocorre em fetos de peso normal. Então, saber acompanhar um trabalho de parto, identificar uma distócia de trajeto é de extrema importância aí para a gente ter, digamos assim, um parâmetro para salvar mãe e bebê aí. Salvar não, né? Poder agir nesse primeiro minuto aí desse bebê e dessa mulher para que a gente tenha sucesso aí no trabalho de parto. Olha o profissional aqui tentando fazer a extração, tá? Aqui a gente pode ter o desvio de plexo, aqui um bebezinho que veio. A gente observa, sabe, como a gente bota o neném lá no berço, um bracinho tá lá se batendo e o outro tá lá largado. Então, se a gente vê essa dificuldade, ou a mãe vai para casa e diz assim, o bebê
move um braço e não move outro. Então, assim, é uma forma de entender que tem um desvio de plexo. Algumas pessoas eu tenho conhecido no meu interior que a mão dela é assim, né? Que o braço só vem até aqui. Então, é o sinal de desvio de plexo aí em pós-nascimento. E pode ocorrer uma fratura. Essa fratura desse RN aqui, o vídeo está lá no meu canal, é parto pélvico, tá? E foi esse bebê aqui que teve essa fratura, tá? Um parto desse aqui extremamente difícil, observar que pode levar a problemas sérios. E a prevenção? Cesárea eletiva pode ser ou não indicada, porque a gente tem que identificar a causa. Por exemplo, se é um bebê que não é macrossômico, né? Eu posso dizer, é um bebê de 3,7 kg, 3,8 kg, eu já vou indicar uma cesárea eletiva, tem que se pensar essa indicação, tá? Controlar o peso da mamãe, o controle glicêmico é importante. Pensar em alterações, né? Posições e alternativas de trabalho de parto. E liberação do ombro anterior. A gente tem que pensar que tem técnicas para desobstruir, digamos assim, desimpactar esse ombro aí e ter sucesso, tá? Então, vamos trabalhar um pouquinho sobre o alerta, o mnemônio de alerta, que o A vem falar de quê? De pedir ajuda, orienta essa gestante, diz assim, mãe, seu parto está demorando um pouquinho, a gente vai pedir ajuda, você não consegue fazer o protocolo alerta sozinho, tá? A de pedir ajuda, L de levantar as pernas com a manobra de Mac e Roberts, que é o quê? Perna sobre coxa, coxa sobre abdômen. Pensar em avaliação da episiotomia, lembrando aí, enfermeiros obstetras, quando a gente pensa em realizar uma episiotomia, a gente pode estar aumentando a chance de laceração conduzida e hemorragia pós-parto. Então, avalie direitinho esse é de episiotomia aí para não ter problema. É de expressão suprapúbica, a gente vai tentar o deslocamento desse bebê com a pressão suprapúbica. Remoção, R de remoção do braço anterior. O T de toque, que a gente vai fazer umas manobras internas aí, né, usando as nossas mãos, tentando, né, retirar e há de alterar a posição. Então, vamos lá. Ajuda. Tem que ter um protocolo institucional, a gente tem que ter um apoio adicional, equipe da obstetrícia e equipe de emergência. E a equipe de reanimação neonatal tem que estar ali pronta para isso, porque se a gente tem um parto demorado, a cabecinha do bebê saiu e levou um tempo a mais para esse bebê sair, é possível que a gente precise de os primeiros passos aí, no mínimo o protocolo aspas vai entrar aí para estar trazendo esse bebê aí a respirar bem no primeiro minuto. Pensar se a gente vai precisar de anestesia e avisar a paciente tudo que vai fazer, ok? Aqui, a gente chamou ajuda, chegou mais 3 pessoas aqui. Nesse momento é interessante que quem assuma o parto é o profissional médico, ok? Para realizar as manobras. Aqui vamos dizer que aqui é o enfermeiro obstetra, que é a técnica de enfermagem que está dando apoio. A gente vai fazer perna sobre coxa, coxa sobre abdômen, porque o que é que acontece, Pro? Como eu faço perna sobre coxa, coxa sobre abdômen. Vamos aqui, posição litotômica, tá aqui, essa aqui é de pano, essa pelve, tá? Se eu tenho aqui a posição litotômica, a mulher está aqui assim, para cá, tá certo? Aqui em posição litotômica. Quando eu altero a posição, ou faço perna sobre coxa e coxa sobre abdômen, eu vou fazer o quê? Ó, perna sobre coxa, coxa sobre abdômen. Eu vou fazer isso aqui, a expansão da pelve, tá? Expandir a pelve aqui, eu tenho possibilidade do bebê passar por aqui. Perna sobre coxa, coxa sobre abdômen. Se desimpactar, a gente vai, né, tentar a extração manual ali, tá certo? Vamos voltar aqui à janela. Perna sobre coxa, coxa sobre abdômen e tentar essa extração aqui manual sem sucesso. Tá vendo aqui, ó? Tá aqui a posição litotômica. Quando eu faço perna sobre coxa, coxa sobre abdômen, eu vou alterar essa amplitude aqui da pelve, tá? Se não conseguiu, a gente pode avaliar, digamos assim, pensar que a distócia pode estar na parte mole e avaliar e fazer uma episiotomia, realizar ali a anestesia no ponto, ângulo aqui de 90 graus, tomar cuidado que a gente tem nervos pélvicos aqui, que se a gente lesionar, essa mulher vai ter dificuldade depois, perca sensória motora nessa região, tá certo? Então, é interessante que não se realize a episiotomia. E pressão suprapúbica, a gente vai pegar a nossa mão dominante, a mão não dominante é como se fosse
a posição de manobra de ressuscitação cardiopulmonar, e a gente faz um toque, identifica o dorso ali e faz um toque assim. Tenta uma vez, não conseguiu, tenta outra, não conseguiu, essa pressão suprapúbica, a gente vai fazer o quê? Alterar as nossas condutas. Pensar que a gente tem que tentar retirar o braço anterior desse bebê com as nossas manobras de Rubin 1, que a gente vai acessar ali a região vaginal e tentar pegar o cotovelo do cotovelo, o punho do bebê e tentar fazer a manobra, como a gente fala, como uma deusa, tentar tirar esse braço anterior aí, tá? Com apenas 2 tentativas, ou aqui, novamente a imagem, tá? O profissional ele tenta fazer esse desimpacto, ó, não conseguiu, ele vai vir para essas manobras. Ou a retirada aqui do braço anterior, é muito pequeno o espaço, pense que tu vai pôr a mão aqui na vagina da mãe, encontrar esse cotovelo, desse cotovelo aqui, buscar o punho, e do punho fazer a manobra de como uma deusa, ó, reduzir, tentar. É muito difícil, tá? E quando você tenta puxar o braço, aqui a gente pode também estar ocasionando algum tipo de lesão, tá? Mas sempre buscando o cotovelo, punho, e tá tentando aí. E cuidado para não puxar abruptamente e tá trazendo fraturas aí para o feto, tá? Não consegui retirar o braço anterior, eu vou tentar acessar com a minha outra mão às 6 horas, né, que é mais embaixo, quando a gente for falar da aula prática, a gente vai discutir, mostrar no manequim onde é esses acessos direitinho para você aí que está do outro lado entender. Vou tentar tirar o outro braço, é muito difícil, e eu vou tentar fazer uma manobra reversa. Eu estou com essa mão aqui, minha mão direita já está acessada aqui, mais ou menos a 5 subindo. Se eu não conseguir fazer esse desimpacto de ombro dessa forma, eu vou introduzir minha outra mão, procurar o outro cotovelo aqui e tentar fazer o Rubin reverso. Então, assim, é uma série de manobras, tá vendo aqui? A tentativa, o profissional coloca a mão aqui, acha o ombro e tenta desimpactar, rodando em sentido horário, ok? Se não conseguiu, ó, o bonequinho aqui de novo, a manobra do Roches reverso. A gente vai estar com a mão direita aqui tentando desimpactar o ombro em cima, aqui empurrando para a direita, e desimpactar o ombro embaixo, empurrando para a esquerda. A gente vai fazer a manobra parafuso aqui, para ver se consegue, tá? Alterando. Rubin 1 vai ser tentativa aqui de tirar, ó, Rubin mais Roches é fazer essa tentativa aqui, continuar. E o Roches reverso é tentar retirar o bracinho aqui anterior. Então, são tentativas que a gente pode pensar, e a melhor solução vai ser alterar a posição, né? Pôr essa mulher de 4 apoios, como eu disse, ó, aqui a pelve. Se ela está em posição litotômica, vou voltar aqui para a minha tela para mostrar para vocês novamente, tá? Ela está em posição litotômica aqui, ó, tá vendo? Tá aqui, certo? Posição litotômica, não tá? Quando eu viro ela de 4 apoios, ó, o que eu faço? Eu aumento o espaço, ó. Ó o aumento do espaço. Então, eu tenho um aumento do espaço da pelve, ok? Posição ginecológica, ó, o espaço como tá pouco, tá vendo? O espaço, quando eu ponho ela de 4 apoios, eu aumento o espaço aqui para passar o bebê. Lembra que na posição litotômica eu vou puxar o bebê para baixo, para cima? Na posição de 4 apoio, eu vou puxar o bebê para cima e para baixo. Graças a Deus, 98% dos bebês nascem nem em posição litotômica, fazendo a extração fetal para cima e para baixo. E por que você falou do protocolo do alerta? Porque esse protocolo pode estar caindo aí nas suas provas de concurso e você tem que saber o protocolo, tá? Porque, de repente, com pressão suprapúbica ali, o bebezinho tem os impactos de ombro e pode estar nascendo. Normalmente, o Mac Roberts está muito certo. Quando a gente está sozinho, às vezes só está com o técnico de enfermagem ali, a gente pede a mulher para abraçar a própria pelve e fazer o esforço naquela posição semi-sentada. É lindo, magnífico, e o bebê consegue sair ali, ter um parto normal, tranquilo, tá? Então, vamos despedir aqui nessa aula, voltaremos na próxima, tá certo? Dar um tempinho aqui, tomar uma água, porque para os alunos aí está um pouquinho puxado, né, galerinha? Porque é muito conteúdo aí para nossas aulas ao vivo aqui.
Mas não se preocupe que as aulas estão gravadas aí para vocês assistirem quantas vezes você achar necessário. Então, até daqui a pouco.